Amém. Amém. Amados irmãos, hoje nós vamos falar do módulo 5 do nosso seminário Fazendo Discípulos. E o tema de hoje está na carta do apóstolo do Tito, né? E ela está, o apóstolo Paulo escrevendo a Tito. Pronto. Não sei quem é que aconteceu, mas tudo bem. Agora está todo mundo me ouvindo aí? Tá? Tudo bom? Então vamos lá. Então, é a carta do apóstolo Paulo a Tito. Tito é um discípulo de Paulo, né? E ele escreve a ele, dando muitas recomendações. Nós já falamos da primeira carta, né? Paulo começa dizendo: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. E agora ele vai falar a Tito, aqui no capítulo 3, eu vou ler esse início, e diz assim: admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra, que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda mansidão para com todos os homens. Porque também nós éramos, no outro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e caridade de Deus, no nosso Salvador para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens, mas não entres em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem herege, depois de uma e outra demonstração, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Então veja que palavra dura, a palavra de instrução, de exortação, e uma palavra de disciplina, né? Do apóstolo Paulo a Tito. Paz, Richard, Milena, não sei quem está aí, mas paz do Senhor para vocês. Vamos lá. Então, deixa eu ir aqui na minha... Pastor, só uma dúvida. Diga. No material que você mandou, estava Tito até o versículo 15, e agora você leu até o 11. Isso. É isso mesmo, né? É isso mesmo. Eu não vou ler. Então, tá bom. Vocês podem ler, né? Caminhar com isso aí tudo. É para você não brigar comigo, falar que eu não li o seu material antecipado. Não. Deixa eu achar aqui minha... Caramba, como é que eu faço agora? Socorro. Perdi. Tá indo. Hã? Tá compartilhando sua tela. Espera aí, calma aí. Calma aí que eu preciso achar aqui a minha apresentação. Ela sumiu. E eu perdi. Um pouquinho. Que, por incrível que pareça, quase que nós não teríamos aula hoje. Porque há 5 minutos atrás,
deu um pipoco aqui em casa, apagou todas as luzes. E eu quase que a gente não ia ter aula hoje. Então eu falei, meu Deus, o que eu faço aqui agora? Aí liguei o disjuntor e conseguimos. Ah, tá quase, estou chegando lá. Glória a Deus, bênção pura. Estão vendo aí agora a tela ou não? Então, oh, glória a Deus. Então, módulo 5, íntegro na sociedade. Nós vimos o viver íntegro na igreja. E agora vamos falar um pouquinho da sociedade. Então, no versículo 1, Paulo começa dizendo sujeitar-se. Ele diz: admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades. Eu já falei de admoestar. Admoestar é a palavra de você chamar a atenção da pessoa com amor e aconselhando para que não aconteça algo ruim na vida dela. Então, você está fazendo um aconselhamento, está dando um alerta para aquela pessoa. Então, ele fala, admoesta-os. Então, ele está dizendo a Tito para falar para todos aqueles em que eles estiverem, para quê? Sujeitar-se. Então, veja bem que aqui começa o apóstolo Paulo já falando de novo sobre a nossa obediência, a nossa servidão, a nossa sujeição, a nossa nos colocar debaixo de. Né? Então, o que ele está dizendo? Debaixo do principado e potestade. Muitas vezes nós achamos que principado e potestade é coisa ruim. Né? Existe principado e potestade do bem, principado e potestade do mal. Então, ele está dizendo, principado, se todos lembrarem da nossa aula anterior, é um território cujo governo pertence a um príncipe, a um rei, a um governador. Então, sujeitar-se àquele que governa, aquele que está no comando, a toda potestade, aquele que tem o domínio, a força, o poder. Então, ele está dizendo, admoesta-os, chama a atenção deles, disciplina-os para que eles se sujeitem ao principado e potestade. Então, ele diz que lhes obedeçam e estejam preparados. Qual é o propósito dessa sujeição ao principado e potestade? Preparados para a boa obra. Então, aqui o apóstolo Paulo está falando de discipulado. Ele está ensinando Tito a ensinar aos outros. Tudo aquilo que ele, Paulo, trouxe e ensinou a Tito, agora ele está dizendo, agora você vai admoestá-los a se sujeitar, a obedecer, a se colocar sob o governo, o comando daquele que domina. Para quê? Para que eles estejam preparados para a boa obra. A boa obra é aquilo que eles iriam começar a fazer. Que boa obra é essa? Aquilo que Jesus deixou como legado, como ensinamento para todos nós. Queridos, eu quero lembrar de novo, porque talvez hoje tenha alguns que entraram, assistiram a primeira aula, a segunda, eu quero lembrar de novo. Eu não tenho o propósito aqui de ensinar você a fazer. Eu estou aqui querendo ensinar primeiro você a ser. Ser discípulo. E não a fazer o que o discípulo faz. Então, lembre-se sempre disso. O nosso propósito aqui está quem eu sou como discípulo de Jesus. Será que eu estou realmente sendo discípulo de Jesus?
Para que eu seja, eu preciso primeiro ser, para depois fazer. Então, vamos lá. Então, o apóstolo Paulo, ele diz aqui no versículo 3, né? No segundo ele diz alguma coisa que está relacionada com o terceiro. Então, eu pus aqui o versículo 3, diz o que nós éramos, e o versículo 2 diz o que nós devemos ser, depois de sermos discipulados. Então, ele diz, nós éramos insensatos. O que é insensato? Insensatez. Pode colar no Google aí, quem quiser, mas eu queria que alguém lesse e falasse o que é ser insensato. Opa! Pode colar. Hoje vale a cola. Que não é conforme ao bom senso ou razão. Adjetivo. Adjetivo substantivo masculino. Que ou aquele que não está em seu juízo, cujos atos são contrários ao bom senso, à justa medida. Insano, doido, delirante. Então, a Natasha está lendo num dicionário popular, da língua portuguesa. É isso, Natasha? Estou certo? Hein, Natasha? Você está lendo aí no Google, é isso? Isso, dicionário de português. Quando você procura Nossa, num dicionário secular, a palavra que vem é bom senso. Qual seria a palavra se nós fôssemos achar o significado de insensatos segundo a nossa interpretação bíblica? Insensatos que não têm bom senso. Para nós, cristãos, é aqueles que não têm discernimento. Por quê? Nós precisamos do Espírito Santo para discernir as coisas. Quando nós não temos o Espírito, nós andamos pelo bom senso. O bom senso te dá 50% de margem de erro e 50% de margem de acerto, ou muito mais para um lado ou para menos, dependendo do que se trata. Agora, o discernimento é 100% de certeza de acerto. Por quê? Porque você está sendo guiado segundo o Espírito Santo de Deus. Então, ele diz, éramos insensatos, desobedientes, extraviados. Essa palavra... Vamos lá, o que é extraviados? Vamos lá, recorre ao Google aí de novo. Extraviados. A gente chama as pessoas que estão assim fora da igreja, aquele lá está desviado, não é? Aquele lá desviou, não está mais no caminho. Extraviado, não é perdido? Vamos lá, vamos no Google lá, procura lá. Perdido. Perdido. Então, veja, a palavra extraviado também tem um significado bíblico que é desviado, desviou do caminho. Ele estava no caminho, desviou. Extraviado, ele está perdido, não acha o caminho. Então, nós éramos assim, andávamos segundo nossas próprias vontades, sujeito aos deleites, ou seja, satisfazer os desejos da minha vontade, da carne. Maliciosos, aqueles que interpretam as coisas de uma forma distorcida. Invejosos, querer o prejuízo do outro para ter o que ele tem. Ter o que os outros têm não é pecado. O pecado é quando você cobiça aquilo que é do outro. Odiosos, aquele que odeia, né? E eu vejo muitas vezes, até criança, eu odeio isso, eu odeio aquilo. Você quer comer berinjela? Eu odeio berinjela, né? Vocês já viram isso, né? Então, cuidado com essa palavra, porque ela
suscita um pouco de ira no nosso coração. Então, cuidado com a palavra odiar. Então, ele está dizendo, antes nós éramos assim. Tudo isso. Mas depois que eu fui discipulado, agora eu sou não infame. Vamos lá, vamos procurar o que é infame? Alguém já pode procurar. Bom, aqui contencioso, mas procura contencioso. Não infame. O que o Mr. Google aí diz de infame? Contencioso quer dizer quem gosta de brigar, não é? Contencioso. É, quem gosta de contenda, não é isso? Isso, ele entra em contendas, em confusão, né? E o infame? O infame é que ou aquele que é marcado por infâmia, que é desonrado, desacreditado. Que ou aquele que é vil, desprezível, baixo. Então, é aquele que difama o seu próximo, é aquele que despreza, é aquele que fala mal, né? Hoje eu entrei no elevador, a hora que eu cheguei aqui em casa, eu entrei no elevador, tinha uma menininha de uns 5 anos, 6 anos, sozinha, e assim, meia com cara de choro, né? E eu falei, tudo bem? Ela falou, não, eu vim aqui embaixo para brincar com as minhas amigas, não tinha ninguém aqui embaixo. Está todo mundo fora. E as que estão lá embaixo, elas me chamam de gorda. Então eu vim embora para casa. Eu falei já que esse mundo está ficando chato, né? Porque a gente não pode mais brincar com as pessoas, né? Então, tem muitas coisas que a gente, às vezes, brinca e está infamando ou difamando a pessoa. Está falando jocosamente daquela pessoa. A gente só brinca, só faz vou dizer, uma gozação com quem a gente tem muita intimidade. E assim mesmo, com muito cuidado, porque brincar com os defeitos ou falhas dos outros é muito ruim, causa um mal naquela pessoa, ainda que tenhamos uma certa liberdade. Então precisa ter cuidado, não podemos ser infames, não contencioso, né? Então tudo ele contesta, contencioso, contesta, ele argumenta, ele quer ser contrário, né? Ser modesto, né? Esse modesto, modéstia à parte, eu acho que eu sou um cara legal, entendeu? Então, essa palavra ela não está aqui, né? Modesto e manso para com todos, humildes, mansos, humildes. Essa é a expressão correta. Eita. No versículo 4, então, ele começa dizendo: mas quando apareceu a benignidade e caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, então, apareceu, o Senhor derramou sobre nós, ele trouxe sobre a nossa vida benignidade e a caridade de Deus para com os homens. E essa benignidade, caridade de Deus não é dada a nós por aquilo que a gente faz. Nós não temos nada que a gente possa fazer que a gente mereça de Deus a benignidade e a caridade. Então, ele está dizendo que quando apareceu a benignidade e a caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito. Então, queridos, muitas vezes a gente acha
que porque eu sou justo, né, me considero justo, eu faço tudo certinho, então eu mereço receber de Deus aquilo. E aí tem pessoas que chegam ao extremo de requerer de Deus aquilo que ele está querendo. Gente orando dessa forma. Eu requero de Deus algo que assim, e começa a dizer coisas assim, dessa maneira. Então, aqui ele está dizendo que não é pelas obras. Então, amados, não adianta a gente querer se apresentar a Deus pela nossa performance. Ah, eu faço isso, eu sou caridoso, eu visito lá o asilo, eu trabalho como voluntário lá no hospital, eu nunca puxei rabo de cachorro, nunca matei passarinho, e por aí afora. E a gente se acha um cara por causa disso. Então, aqui está dizendo que não é pelas nossas obras, não é pelo aquilo que nós fazemos, que Deus usa de benignidade e caridade para conosco. Mas ele diz, segundo a sua misericórdia, ele nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, o nosso Salvador. Lembra que isso é uma carta do apóstolo Paulo falando a Tito para que ele comece a exercer o discipulado dele. Ele está dando recomendações, dizendo a ele aquilo que ele deve fazer. Então, não pense que por ser ativista, por fazer obras, por fazer isto, você mereça mais do que outro algo de Deus. Não é por isso que a gente merece. A misericórdia, a bondade, a benignidade de Deus vem a nós através de Jesus Cristo, pelo sangue que ele derramou e pela renovação. Ou seja, ele está fazendo novo todas as coisas da nossa vida para que a gente receba isso de Deus. Então, não se ache o cara porque você faz ou deixa de fazer determinadas coisas. Vamos lá. No versículo 9, ele diz assim, deixa eu ler só de novo o 7 e 8, ele diz assim, para que sendo justificados pela graça, então nós fomos justificados pela graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra, isto é, que deveras afirmes, para os que creem em Deus, procurem se aplicar às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas essas obras. Então ele está aconselhando ele a se aplicar nas boas obras, mas ele diz, não se ache bem por causa das tuas boas obras. Não é por elas, é pela misericórdia, pela benignidade que veio a nós através de Jesus Cristo. Aí, no versículo 9, ele vem dar um conselho a Tito que parece uma bobagemzinha, uma coisa assim. Mas, querido, quando nós começamos a fazer a obra de Deus, a pregar o evangelho, a falar com as pessoas, nós temos que estar preparados, porque nós vamos encontrar muitas barreiras, nós vamos encontrar muitos obstáculos. Então, ele está dizendo, não se envolva com estas coisas. Que coisas? Questões loucas. Alguém saberia me dizer, por exemplo, o que é uma questão louca? Alguém tem ideia aí de dizer, olha, uma questão louca?
Pastor, pode ser algo que esteja relacionado a coisas que nos fazem duvidar da nossa fé? Como, por exemplo, quem é o pai de Deus, quem é a mãe de Deus? Coisas assim que a gente quer incutir lógica em algo que não tem lógica e não cabe a nós julgar quem é pai de Deus, quem é mãe de Deus. Para mim, questão louca é uma dessas coisas, assim. Então, as questões loucas, é isso aí, Marília. As questões loucas são pessoas que querem argumentar com coisas que não estão contidas na Bíblia e nem explícitas. A Bíblia diz assim: ao homem nem tudo é dado ao homem conhecer. Então, tem coisas que não é para a gente saber agora. E tem gente que quer se pegar, né? Então fica lá, e onde estão os dinossauros? Aonde que eles nasceram? E ficam conjecturando com coisas, né? Questões loucas. Então ele está dizendo, não entre em questões loucas, Tito. Sai fora dessa. Não fica arrumando encrenca aí, porque não tem explicação. E as pessoas vão querer. Se prenda àquilo que você pode e tem como explicar o fundamento na palavra de Deus. Não entre em genealogias. Por que será que ele fala de genealogias, hein? Alguém tem alguma ideia? Por quê? Eu acredito Fala. Eu acredito que seja porque na igreja primitiva tinha muita briga, né, entre judeu e gentil, né? Questão genealógica é exatamente isso, né? A origem, né? De qual família você pertence, de qual tribo você é, né? E o Exato. apóstolo Paulo se deparava muito com essas confusões, né? Tanto que capítulo 3 de Gálatas ele até fala isso, né? Chama os Gálatas de insensatos, né? E ainda fala que em Cristo não tem judeu, não tem gentil, não tem grego, não tem escravo, não tem livre, né? Em Cristo todos somos um. Exatamente. Então, naquela época, os judeus tinham uma certa restrição com os gentios, aqueles que não eram judeus, né? Então, eles queriam provar, não, mas eu sou descendente, eu não sou, né? Então, judeus, gregos, cretas. Então, Cristo veio para todos. Eles queriam se pegar na genealogia para provar que eu sou judeu, você não. Mas eles não entendiam que nós somos judeus por adoção. E judeu, a Bíblia diz que não é aquele que nasceu em Israel, mas é aquele que foi adotado por Jesus, né? Por Deus, como filho de Deus e irmão de Jesus. Pastor, só tira uma dúvida. Diga. Acho que foi o próprio Tito, né, que foi motivo de briga de Paulo com os judeus, não foi? Por causa da circuncisão. Foi Tito, né? Pedro. Foi Tito ou Filemão? Foi Pedro. Pedro que teve aquela briga com Paulo, né? Não, sim, mas é por causa de Tito mesmo, né? Ah, por causa de Tito? Agora eu não sei. Eu tenho quase certeza que foi. Que Tito não era judeu, né? Vamos ver aqui mais para frente, vamos ver se a gente acha alguma coisa, né? Então ele diz, olha, não se envolva em contendas, né? Então, muitas vezes as pessoas vão querer contender, e tem pessoas contendendo entre si, e nós fomos levantados como apaziguadores, né? Então, não devemos entrar na briga, mas tentar amenizar e desfazer, né, toda a contenda. Pastor, só confirmando aqui, ó. Tito realmente era romano, tá? Ok, valeu. Aí foi Tito mesmo que foi o causador dessa briga aí de Paulo com os judeus, porque queriam circuncisar o Tito. Ele queria que Tito se circuncidasse, né? Isso, para ser aceito, né? Porque Tito começou a ter um lugar de destaque. Ok. Então, veja, olha, o local onde eles estavam era Creta e Nicópolis. Então, eles estavam na Grécia. Então, você veja a briga que era estar ali no meio deles e ter que pregar o evangelho, falar dessas coisas. Então, por isso que ele está falando aqui, ó, questões loucas, contendas, e debater acerca da lei dos judeus. Então, ele está dirigindo esta carta, né? Deixa eu ver aqui.
a carta está sendo destinada a Tito, um grego, provavelmente convertido a Cristo através do ministério de Paulo, tornou-se representante oficial do apóstolo da ilha de Creta e todos os crentes em todos os lugares. Então, está explicado aqui, né? Ele está no meio de gregos ali, pregando a palavra de Deus. E aí, certamente, vai haver as contendas, né, das leis que os gregos certamente se apoiavam e naquilo que era a lei dos judeus. Então ele diz, inúteis e vãs são estas coisas, ou seja, não tem valor nenhum. Não adianta ficar entrando nessa contenda, porque isso daí não vai levar a nada, não vai levar a lugar nenhum. Então, ele está dando um alerta, está orientando e está exortando ao mesmo tempo Tito para que ele tome cuidado para não entrar nessas questões. Então aí, meus amados, ele está lá no versículo 9, não entre em questões loucas, genealogias, contendas e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. E aí ele vai falar, o homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o. Então, ele está falando aqui do herege. O que é um herege? É aquele que quer contrariar a doutrina, aquilo que nós cremos. Então, ele diz, a estes você vai admoestar, quantas vezes? 1, 2, 3, quantas for necessário. Até você perceber. Se você vê que não vai ter jeito, não dê ouvidos a ele e evita-o. Esse evita-o aqui vai quebrar um monte de galho nosso. E eu vou explicar por quê. Primeiro, vamos voltar aqui, ó. Contrário à doutrina. Meus amados, nós vamos nos deparar ao longo da nossa caminhada, da nossa vida, seja com parentes, seja com amigos, seja aonde você estiver. Você vai se deparar com pessoas que vão querer contestar a tua fé. Então, veja bem, nós não temos que contender com pessoas que vão questionar a nossa fé. Por quê? Quando duas pessoas têm fundamentos diferentes de fé, não se discute. Cada um se expõe à sua fé, à sua crença, e cada um tome a sua decisão. Então, eu preciso saber defender a minha fé. Isso chama-se apologética. É a defesa da fé. Para mim fazer a defesa da fé, eu preciso conhecer por que eu creio, em quem eu creio. Eu preciso ter consciência na palavra de Deus. Eu não posso simplesmente achar que quando chegar a hora eu vou saber me defender. Não. Você tem que saber explicar por que e como você crê, e em quem você crê. Não entrar em contenda. Não, mas eu acho que eu estou certo. Não, o seu Deus... Não, não é isso. Você vai dizer, olha, eu creio, a minha fé está baseada na Bíblia, que é o meu fundamento de fé. Eu creio nela por causa disso. Ela me diz que há um Deus que tem um filho que veio ao mundo, que morreu, ressuscitou para me dar a salvação. Essas são as 4 leis espirituais. Mas isso só, muitas vezes, não é suficiente. Por isso que nós estamos aqui estudando a palavra, para conhecer a palavra, para saber argumentar e defender a nossa fé.
Eu não estou falando defender Jesus, defender Deus, a Bíblia, não. Eu preciso saber defender aquilo que eu creio. Por que eu creio? Para que as pessoas entendam. E ela vai expor a crença dela. E isso não é motivo de debate, mas é um motivo de nós compreendermos o que é. Por isso que é bom, às vezes, a gente conhecer outras crenças para que você, quando for se deparar com pessoas assim, você saber defender a tua fé. Então, não confunda as coisas. Defender, Jesus não precisa de defensores. Deus não precisa de defensores. Então, admoestar é explicar, alertar, aconselhar as pessoas para que elas não errem o caminho. Mas nós percebemos que ela não vai entender, então não dê ouvidos e evita-o. Você já viu alguém dizer assim, eu perdoo, mas não quero nem ver na minha frente? Já viu essa expressão? Isso está certo ou está errado? Depende, né? Depende. Tem um versículo que diz, se possível for, tenha paz com todos, né? Aham. Se possível for. Então, às vezes, você perdoa e fala, deixa eu tirar esse ser da minha frente, senão eu vou acabar pecando de novo, porque ele não vai mudar, né? Aham. Não sei. Não sei se está certo ou errado, não. Acho que está errado, mas... Quem mais? O que vocês acham? Vamos lá, pessoal. Fala aí. Abre o microfone e põe a boca no trombone. Eu acho que, pelo exemplo de Cristo, né, que nos perdoa e nos aceita de novo, nós temos que seguir o exemplo dele, então temos que perdoar e amar a pessoa, né? Lógico que dependendo a distância, nós podemos controlar esse negócio aí, mas a princípio amar é estar perto, ajudar e perdoar e estar junto, né? Mas nem todo mundo tem essa graça, né? Eu também acho que depende. Eu acho que você tem que perdoar, mas não significa que você tem que conviver com a pessoa. Né? É que a pessoa foi um pouco radical em dizer, não quero nem ver na minha frente, porque parece que nessa frase parece que já está implícito uma raiva, parece que não tem o perdão quando a pessoa fala assim, eu perdoei, mas não quero ver na minha frente. Mas se você perdoar, sim, mas quando você encontrar com a pessoa, vai ser gentil, vai ser, mas não significa que você tem, não é com todo mundo que você vai conviver. Mesmo se a pessoa professar a mesma fé que você, não significa que você tem a ver com aquela pessoa. É delicado isso, né? É delicado. Mas tem que perdoar sempre. Ok, o que mais? Tem que amar o próximo, mas eu não sei se eu quero esse próximo todo dia tomando cafezinho na minha casa. Próximo, mas nem tão próximo, né? Exato, exato. Tão próximo. É igual sogra. Se mora perto, vem toda hora, mas se mora longe, vem para dormir. Eu tô na minha sogra agora, viu? Tô aqui na minha sogra. Parabéns. Muito bom. Bom, amados, é o seguinte, nós temos, né, a incumbência e a direção de Deus que nós devemos perdoar, mas nem sempre aquele que nós nos colocamos a pedir o perdão, ele nos perdoa, ele aceita o nosso perdão. Então, esse nós temos que evitar, porque senão nós vamos entrar em contenda, e como alguém falou aí, vou acabar pecando de novo para isso. Então, esse evitar não é assim, eu excluí da minha vida, não quero mais ver porque ele que morra. Não. É assim, eu não quero mais ficar perto porque eu sei que não vai dar certo, eu vou acabar, ele não quer aceitar o meu perdão, não quer conviver comigo, ou me traiu,
e corro o risco de ser traído novamente, né? Numa sociedade, num casamento, seja lá o que for, não interessa. Então, esse evitar não é simplesmente não é amaldiçoar, não é odiar, não é isso, mas é se afastar para que não ocorra novos problemas e novas contendas, né? Então, aqui o apóstolo está dando uma direção e ele está dizendo que ele já está condenado. Olha aqui que coisa. Então, ele está dizendo de pessoas que não tem mais jeito para nós. E enquanto ela realmente não se converter, não vai ter como. Então, essa pessoa, ele diz, está condenado. O apóstolo Paulo escreve agora me fugi, não lembro. Ele escreve e diz assim, eu sei que aí no meio de vocês tem alguém que acabou fazendo bobagem e continua. Até quando vocês vão permitir e não excluíram ele ainda, entregando a carne a Satanás para que o espírito seja poupado? Então veja, isso é duro, a palavra é dura. Mas ele está dando uma direção. Muitas vezes nós temos que fazer isso realmente. Temos que excluir, temos que tirar. Por quê? Porque essa pessoa está condenada. Eu não sei, esse condenado não é a morte do inferno, nunca. Não, mas por enquanto ela não tem condição de estar no nosso meio. Por quê? Ela está causando problemas, está contaminando pessoas e está criando divisões. Então, o que é melhor? Corta o mal pela raiz. Evita-o. Pastor, acho que esse versículo que o senhor citou na 1 Coríntios 5. O que é 1 Coríntios 5? Fala aí. Esse versículo que o senhor citou, né? Aquele caso que o filho tinha caso com a mulher do pai. Eu acho que é esse contexto aí do versículo que o senhor citou. Deixa eu confirmar aqui, né? Mas acho que é. Dá uma lida aí, se for, você grita para nós aí, fala que é. 1 Coríntios 5. Vamos lá. Vamos ver aqui. 5. Não sei. Vamos seguir, dá uma olhada aí, se for, você avisa a gente aí. Então, ficou claro, queridos, o que é o ser um herege, como que nós devemos tratar com ele, e se a gente vê que não está dando resultados, olha, não dá ouvido, evita-o, porque ele já está condenado. Então, é assim que o apóstolo Paulo nos ensina a lidar com pessoas desse tipo. Ele diz para nós tomarmos cuidado, porque senão nós acabamos pecando. Até aí, alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Pode ficar à vontade, nós vamos passar para o módulo 6, que é o chamado. Ninguém? Sabe, pastor, eu queria só fazer uma observação com relação não só ao perdão, mas muitas vezes, quando a gente se afasta de algumas pessoas, é porque nós estamos pecando quando estamos com elas, né? Então, por exemplo, tem pessoas que têm, seja o vício da bebida ou do levar vantagem, sei lá, tantas coisas que são erradas. Então, muitas vezes a gente acaba se afastando dessas pessoas e às vezes essas pessoas são até cristãs, né? Se dizem cristãs, né? Exatamente porque senão a gente vai continuar no erro, né? Então, eu sempre falo isso para o meu marido. Fábio, deixa o seu pai longe da nossa casa, porque senão eu vou perder minha salvação. Não é eu vou perder minha cabeça, eu vou perder a salvação. Então, quanto menos ele tiver aqui, né? E realmente, como tem pessoas que perturbam o ambiente, perturbam a nossa mente, perturbam a nossa paz e abalam a nossa fé, né?
Então, nos mantermos longe realmente é uma sabedoria, né? A gente veja que são situações que a gente vive, mas o apóstolo Paulo está falando aqui de uma coisa muito séria, que é herege, que é aquele que é contra aquilo que nós cremos, né? Então, às vezes a gente é contestado, é confrontado por aquilo que a gente crê. Então, a Silvia falou aí, né? O cara que é dependente químico, tal, não sei o quê. A gente precisa tomar cuidado de como a gente, quem e como a gente deve evitar, né? É lógico que eu já vi pessoas falando assim, eu não vou mais na casa da minha irmã porque meu cunhado é um cara chato. Então, não é isso, né? São pessoas que realmente querem contrariar a nossa fé, aquilo que nós estamos crendo e fazemos por obediência. Então, o cara fica contestando, você vai na igreja, santinho, você dá dizer aquele pastor ladrão, você não bebe por quê? Porque vai para o inferno, vamos jogar aqui uma baralhinha. Então, pessoas que ficam te infernizando a vida por questões que nós, muitas vezes, nem tem mal fazer, mas querem ficar contestando porque nós cremos assim e ele não aceita que cremos. Ele não quer crer, mas também não quer que a gente creia. Então, precisa tomar muito cuidado com isso realmente para que a gente não acabe pecando, né? Mais alguém quer falar? Vamos em frente? Temos mais um pouquinho. Pastor. Não, só tenho um comentário para fazer. Quando eu lido com esse tipo de pessoa, quando eu esbarro com esse tipo de pessoa, a maioria, com certeza, me afasto, mas eu não deixo de orar por eles, porque é só o amor de Jesus que transforma, né? É isso aí. Então, assim, não é simplesmente, ele faz isso, então eu vou me afastar. Não. Né? São aqueles que são realmente aqueles que contrariam a nossa fé, porque muitas vezes nós temos que suportar em amor, né, aqueles que nos incomodam pelo nosso testemunho e crer que aquele dia ele pode se converter. Né? A gente tem que crer nisso. Vamos em frente? Vamos. Então vamos lá. Módulo 6, o chamado. Jesus disse, siga-me. Então, este siga-me. Jesus andava pela Galileia e ele foi passando e ia chamando, né? Então, até depois eu ia acrescentar algumas coisas aqui, acabei esquecendo. Pré-requisito, vamos lá, vamos ver quem eram os discípulos de Jesus, né? Simão, Pedro, era pescador. André, irmão de Pedro, pescador. João, evangelista, irmão de Tiago, também acredita-se que era pescador. Filipe, sem indicação, não tem lá. Tiago, pescador. Bartolomeu, não temos referência. Tomás, não temos referência. Mateus, cobrador de impostos. Tiago, não temos. Judas e Simão. Então, vejam que aqui temos pessoas que foram aqueles que foram escolhidos por Jesus, né, para serem discípulos dele. Então, ele ia passando e chamando. Então, aqui nós temos algumas referências de perfil do discípulo. Né? Não é perfil do perfil, é perfil. Então, vamos pedir aí para alguém ler Mateus 23, 12, 1 Timóteo 5, 17, Tito 1, 7 a 9 e 1 Pedro 5, de 1 a 4. 1 Timóteo 3, 1 a 13 nós já lemos, então por isso que eu pulei. Então, quem achar em Mateus 23, 12, pode ler. Quem achar
1 Timóteo 5,17 pode ler. Quem achar Tito 1, de 7 a 9, pode ler. Quem achar 1 Pedro 5, de 1 a 4, também pode ler, não importando a ordem. Mateus 23, 12. Porque quem elevar a si mesmo será humilhado, e o que humilhar a si mesmo será elevado. Então, ele está falando daquele que se humilha, né? Daquele que se coloca em situação de serviçal. E, então, ele está dizendo, aquele que se humilhar será exaltado. Então, esse humilhar não é se humilhar perante os homens, é se humilhar perante Deus. Então, não é para a gente ficar se humilhando na frente das pessoas. Na frente das pessoas, nós devemos ser humildes, mas não nos humilhar. Então, ele diz, o que a si mesmo se exaltar, esse será humilhado. Mas o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Então, esse é o perfil do discípulo. Ele tem que saber se humilhar perante Deus, para que Deus o exalte à medida em que ele exerce o seu discipulado. Amém? Amém. 1 Timóteo 5,17. Os presbíteros que governam... Pode ler. Tá? Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicadas. Honra principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Então, veja bem, os presbíteros, que é um discípulo, que governam bem, sejam estimados, sejam considerados por dignos de duplicada honra. Principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Então, isso quer dizer o quê? Que tem discípulo que não trabalha na pregação da palavra e na doutrina dos apóstolos. Então, nós entendemos que discípulo tem que sair pregando a palavra. Essa é a função do discípulo. E não é. Não é só isso. Jesus fez muitas coisas, curou, ia lá visitar Marta, Maria, sentava, conversava, ficava ali conversando, jantava na casa de fariseus. Então, ser um discípulo não é pregar, então eu tenho que sair pregando a palavra. Não. Ser discípulo é fazer tudo aquilo que Jesus fazia. E tudo aquilo que ele confiou a nós para que fizéssemos também. Então, atenção para não achar que é só pregar. Tito de 1, de 7 a 9. Tito 7 a 9. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. É preciso, porém, que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio e apegue-se firmemente à mensagem fiel, de maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Meu Deus, será que nós estamos enquadrados aqui em todas essas coisas aqui, meus amados? Olha, bispo seja irrepreensível, como dispenseiro na casa de Deus, não soberbo, não iracundo, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de tampo e ganância, mas dado hospitaleiro,
amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo a fiel palavra, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Olha, a gente tem que acabar isso aqui, ler isso aqui 10 vezes. Se você fizer isso, você já resumiu a aula de hoje toda. Viu? Então, leia isso aqui com muito cuidado, muito cuidado. Leia em várias versões, viu? O pastor Richard leu na versão, acho que NVI, é? NBV? NVI. NVI, né? NVI. Então, leia em várias versões, leia 10 vezes, medite em cada uma dessas características do discípulo, para que você possa realmente compreender o que é que o apóstolo Paulo está falando aqui. Então, esse é o perfil do discípulo. Então, veja que nós estamos, eu volto a falar, nós estamos falando do caráter do discípulo, estamos falando da característica, das qualidades. Então, se hoje, né, alguma clínica em São Paulo colocasse um anúncio dizendo, olha, todas as pessoas que estiverem cansadas, estressadas, preocupadas, decepcionadas, nós temos um remédio para a cura de todos esses problemas e é de graça. O que vocês acham que ia acontecer na porta da clínica? Aquela fila imensa, igual da Covid, aí para tomar vacina. Mas ainda assim, nem todos foram. Tem gente que não quer tomar vacina, tem gente que fala assim, eu não vou tomar. Isso aconteceu com Jesus. Ele disse, vinde a mim, todos que estão cansados, estressados, preocupados, abatidos, chorosos, todos. E nem todo mundo foi, era para ir toda a multidão, porque todo mundo tem alguma dessas coisas. Se está decepcionado, está triste, está estressado, está batido, todos nós. Então, lá em Mateus 11, 28, ele diz, vinde a mim, os que estão cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. Eu vou tirar isso tudo de você. Eu vou te libertar de todas essas coisas. E tem mais, de graça, você não precisa pagar nada. E ainda assim, não foram todos. Olha, vem aqui, toma vacina, é de graça, entra na fila. Aqui vacina, ah, não, essa eu não quero, eu quero dar outra. Ah, não, eu não vou tomar vacina, não. Isso aí não é para mim. Isso aí é coisa de... Veja como as coisas são. Então, rejeitaram a ajuda de Deus, a misericórdia de Deus estava sendo usada através de Jesus ali, e eles não aceitaram. Nós, discípulos de Jesus, temos que estar preparados para aqueles que não vão querer que você fale, que você abençoe, que você ore, às vezes, pela pessoa. Eu me lembro, a minha esposa tinha um tio, e ele estava muito mal, doente, moço ainda, acho que não sei se tinha 60 anos. E nós fomos lá visitá-lo no hospital, e ela falou assim, ela não, mas uma tia dela, que era irmã dele e tal, ali, posso orar por você? Ele falou, não quero. E ele morreu poucos dias depois. Não quis que orasse por ele. Nós temos que estar preparados para essas coisas, queridos. Viu? Temos que estar preparados. Temos que estar pronto para tudo e saber encarar essas coisas na nossa caminhada. Então, Jesus chama a gente para aliviar o nosso fardo, mas também para nos ensinar a aliviar o fardo dos outros. Essa é a função do discípulo.
O discípulo recebe do seu mestre e dá. É o legado que nós recebemos de Jesus para poder levar isso para frente. Então, ele está nos dando, ele está ensinando, preparando homens para cumprir com a missão que ele começou. Então, nós somos a continuidade da obra que Jesus fez. Então, nós não entendemos como, mas ele, com uma palavra, né? Ele lia algumas palavras, ele passava ali pela Galileia, chegava assim, olha aí, você aí, vem e segue-me. Que mistério era esse que as pessoas largavam e iam atrás de Jesus, né? Eles eram pescadores, viviam daquilo, largaram tudo, sua profissão. Para quê? Para estar com Jesus. Então, o chamado de Jesus, queridos, é algo tremendo, nós não podemos rejeitar. Outro dia eu ouvi uma frase e hoje eu ouvi de novo num programa da rádio, eu estava ouvindo, outra pessoa falou a mesma frase, né? Uma deve ter ouvido a outra ali de algum lugar, mas disse assim, na obra de Deus a gente não pede para entrar e também não pede para sair. É um chamado de Deus e acabou. Você não tem como escolher. Se você é chamado e não vai, você paga o preço. Se você é chamado e vai pagar outro preço. Só que é um preço diferente. Mas não dá para escolher. Então, às vezes, as pessoas não entendem, mas não entendo. Você aí se entregou, você faz isso, você não sai da igreja, você faz isso, você faz aquilo. Como é que você aguenta? Olha, eu aguento porque Jesus é que me sustenta, porque se fosse por mim, por você jamais suportaria. Então, o chamado é algo que nós não temos como rejeitar. Não é... Eu mostrei a lista ali de alguns escolhidos por Deus, né? Os discípulos de Jesus, mas não é para mostrar que eles são humildes, é para mostrar que não interessa. Ele chama quem ele quer. Ele não escolhe aquele que tem mais escolaridade, aquele que é mais bonito, aquela que fala melhor. Não, ele chama quem ele quer. E nós não podemos querer entender isso. E quem é que faz? É ele que capacita. Por isso que, às vezes, a gente achar que não estamos capacitados, eu não sou digno. Digno nós não somos mesmo. Mas, se nós temos um chamado, nós não podemos rejeitar, né? E, às vezes, a gente leva umas espremidas de Deus e fica pensando, por quê? Porque, às vezes, você está fugindo daquilo que Deus te chamou. Você está querendo escapar. E Deus está querendo te colocar na prova para te aprovar. Então, nós precisamos ter essa ideia, assim, saber disso, ter noção disso, né? E é um chamado, e ele escolhe. Ele disse, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Isso, para mim, eu tenho um entendimento desse chamados escolhidos, né? Existe até aí uma doutrina calvinista, arminianista sobre isso aí. Eu tenho só um entendimento que, para mim, é o que me basta. Eu ouvi essa história há muitos anos atrás, e alguém disse assim, esse chamado escolhido é assim, quando você vai na feira, no supermercado, para comprar tomate, né? Acho que todo mundo aqui já viu alguém comprando tomate ou já comprou. O que você faz? Você vai lá, pega um, vai apertando, joga de lado, pega, opa, esse aqui você pega, põe no saquinho, vai apertando, não é? Você que escolheu o tomate? Não, o tomate que se fez escolher, porque se ele fosse molinho, você jogava fora. E Deus olha para a gente e fala, você está molinho, cara, você não serve. Ele vai pegar os durinhos, que estão mais bonitinhos. Eu me faço escolher. Então, como é que eu faço? Eu tenho que me apresentar diante de Deus e dizer, Senhor, eis-me aqui.
Agora, se eu vou lá e fico, não vai dar, não, eu não quero. Eu vou dizer, eu chamei, agora eu vou escolher aqueles que querem. Eu vou escolher aqueles que se apresentam. O apóstolo Walter, fundador da igreja, ele dizia sempre, conta com os que estão presentes. Não fica reclamando para os que estão ausentes. Vê quem está lá, você precisa de alguma coisa, chama esses. Aqueles que não estão lá, por que chamou ele e não me chamou? Porque você não estava lá. Você não se apresentou. Então, como é que eu vou ser discípulo de Jesus se eu não me apresento para ele e digo, Senhor, olha eu aqui, o que o Senhor quer que eu faça? Então, meus amados, ser discípulo é isso, né? Jesus sabia os tipos que ele queria, né? Quando ele andava pelas ruas, ele ia vendo, e à medida que ele ia encontrando, ele ia chamando, ele formou o time dele. Ele chamou aqueles que realmente estão lá para dividir, para resolver, para fazer, né? E às vezes a gente deixa de fazer a obra de Deus por achar que não temos um chamado. Todos foram chamados, mas escolhidos vão ser poucos, né? Então, nós temos que fazer parte desse time de que jeito? Nos apresentando e dizendo, Senhor, olha eu aqui. Estou eu aqui pronto para fazer a tua vontade. Então, veja que enquanto Jesus viu que eles não estavam preparados, ele foi trabalhando no caráter deles, no coração, na instrução, foi convivendo com eles, dormia com eles, comia com eles, orava com eles. Mas chegou uma hora que ele falou, agora vocês estão prontos, olha, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quando ele percebeu que ele já podia largar e enviá-los, ele vai. Então, Deus não vai te mandar quando ele perceber que você não está preparada ou preparado. Ele não vai colocar sobre você um peso que você não pode suportar. Agora, eu tenho que me apresentar e dizer, Senhor, eis-me aqui. Portanto, não vamos ficar parados, esperando, eu não fui chamado. Não, o chamado já foi feito para todo mundo. Agora é hora de agir. Nós estamos vivendo um tempo que é hora de agir. Muitos são chamados, escolhidos, e seja, ele vai contar com você sempre que você se apresentar a ele. E uma vez aceito o chamado, Jesus começa um processo de amadurecimento na nossa vida, conscientização. Ele, como eu falei na primeira aula, é a colonização. Ele está implantando em nós a cultura do reino de Deus. Então, ele faz isso de maneira didática, fala às vezes por parábolas, às vezes ele faz para mostrar, e às vezes ele prega, e falando para a gente. Então, ele começa a tratar a gente na individualidade. Ele sabe como tratar, ele sabia que Pedro era mais ousado, João era mais amoroso, ele sabia lidar com todo mundo, porque ele conhece a cada um de nós, e ele sabe o que cada um de nós precisamos. Então, meus amados, nós todos somos discípulos de Jesus. Agora, fazer ou não fazer a obra compete somente a nós. Ele não vai te pegar pela mão, te puxar a orelha e dizer, vem, que agora eu quero que você faça. Talvez ele permita que algumas coisas aconteçam, você pague um preço por algo que você deveria ter feito ou não fez, mas jamais ele vai invadir, pegar e te puxar e te... Não. Nós pagamos o preço quando rejeitamos a vontade de Deus. Quando a gente nega fazer aquilo que ele pede para que a gente faça. Então, se você realmente quer ser um discípulo de Jesus, ouça essa palavra, leia, medite nela. Deus vai te usar e te abençoar. Amém? Amém. Pastor, só faltou ler o 1 Pedro 5, de 1 a 4. Leia aí, por favor. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu,
presbítero como eles e testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastorearei o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos de rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Nunca tinha visto essa palavra, imarcessível. Inacessível. Imar. Imar. Com M de macaco. Imarcessível. Tá bom. Essa é uma boa para procurar lá no Google. É isso, meus amados. Nós temos uma obra a fazer, está nas nossas mãos, e cada um se apresente e Deus vai te usar com certeza para a glória do Senhor. Amém? Alguém quer falar alguma coisa, quer perguntar? Senão nós vamos encerrar. Amém. Então vamos orar, vamos encerrar. Amém? Senhor Deus, obrigado, Pai, por esse tempo aqui na Tua presença. Obrigado, Senhor. Espero que, ó Deus, eu tenha sido instrumento das Tuas mãos e revelado a cada um aqui Tua palavra, aquilo que o Senhor quer que nós compreendamos. A individualidade, também que cada um tem o seu chamado e que cada um se presente, porque eu sei que o Senhor tem uma boa, uma grande obra para que seja feita e conta conosco. Assim, Pai, eu te louvo, te agradeço por cada vida aqui, peço a tua bênção, direção e que essa palavra venha arder nesses corações, arder de desejo de pregar a palavra, da tua palavra. Assim eu oro, agradeço, peço a tua bênção para esta noite, uma noite de descanso, preparando-nos para um novo dia, para que seja dado, ó Deus, a nós um testemunho nos nossos lábios, para que teu nome seja glorificado. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Muito obrigado. Amém. Deus abençoe. Amém. A paz do Senhor a todos. Amém. A paz. Muito obrigada. Amém, a paz. Boa noite. Nós é que agradecemos, pastor. Nós é que agradecemos. Amém. A paz. A paz do Senhor. Deus abençoe. A paz. Paz. Amém.